Se você ainda não leu Lord of the Flies, em algum momento você vai precisar ler. Então deixa eu fazer uma versão resumida pra vocês que não leram. Esse livro é sobre um grupo de meninos britânicos que foram abandonados em uma ilha deserta. E o livro conta a história de como eles sobreviveram aos elementos da natureza e como eles enlouqueceram. Dentro de uma semana na ilha, eles se tornaram selvagens, pintando seus rostos e matando porcos. Eu falei demais. E enquanto eu tava lendo esse livro no ensino médio, eu acabei refletindo o quão rápido eles ficaram malucos. E eu, como ex-criança, como sempre fui, me senti um pouco ofendido sobre o que o autor achou da gente. E foi aí que eu lembrei o que aconteceu comigo no acampamento Jerônimo, e eu pensei que ele não tava tão errado. Miosso, eles teriam ficado malucos em menos de um dia. Eu sempre fui uma pessoa cautelosa quando eu andava com os caras. Enquanto outro pessoal jogava um jogo que era usar uma moeda pra atingir a mãozinha do amigo até que elas se machuquem, eu pensava que isso era perigoso e eu nunca ia jogar isso na minha vida. Quando eu tava numa festa, o pessoal também jogava aquele jogo da faca que exigia coordenação motora pra não acertar seus dedos e eu pensava, eu nunca vou jogar isso na minha vida. Então se por algum acaso eu tivesse com os caras no meio de uma floresta, eu viveria no limite. Todo verão eu ia com minha tropa de escoteiros até o Campo Jerônimo, que recebeu esse nome pois esse seria o lugar onde o primeiro índio Apache teria gritado Jerônimo e pulado em um rio. Uma vez eu e uns garotos, e eu não lembro quem tinha começado, mas a gente começou a brincar com uma caixinha de fósforo. Eu sei o que você tá pensando, mas nada de ruim aconteceu, a gente só começou um acidente nos arbustos, que saiu um pouco do nosso controle, mas tá tudo bem, porque a gente foi na barraca do chefe dos escoteiros e falou que um fogo solto tinha alastrado mais do que a gente conseguiu acompanhar. Que ele só disse que era pra gente pisar no fogo pra apagar. Ah, e o que a gente fez com o resto dos fósforos? A gente acendia e jogava uns nos outros. Mudando de assunto, 30 outras tropas de escoteiros teriam participado do acampamento Jerônimo e a gente ficava em barracas e ganhava distintivos de méritos. O acampamento era tipo a escola, só que do lado de fora. Quando você chegava no acampamento, você recebia um esquema com os horários das aulas dos próximos 7 dias. E você tinha que ir pra essas aulas, ficar anotando e fazendo tarefa de casa. E eu acho que isso auxiliou a gente não virar um bando de selvagem. Quer dizer, as aulas não eram tão chatas quanto inglês ou geometria. As aulas do Jerônimo eram mais como sobreviver nas matas, pilotar caiaques ou fugir de ursos. Pra você conseguir seu distintivo de mérito, você precisava fazer duas coisas, e uma delas era responder a tarefa. Aponte e nomeie as partes de um caiaque. Caiaque. Explique pro seu orientador quais são os maiores perigos que você pode encontrar enquanto você faz caiaque. Ursos. E a segunda parte para você conseguir seu distintivo é ir lá e fazer as coisas. Pegue seu caiaque, nade com os remos e se você não fizer isso, os ursos vão te pegar. Eu nunca consegui o distintivo de caiaque. Você tinha que ter 12 anos pra ir pro Jerônimo, mas você poderia ir com 11 caso você viesse com seus pais. E naquela época meu pai era um conselheiro dos escoteiros. Meu aniversário era 14 de maio e o Jerônimo era no final de maio, então era a pessoa mais jovem do acampamento. Jerônimo foi um grande passo pra gente passar 3 dias acampando, pra chegar um dia que a gente ia passar uma semana no meio do mato. O que piorou é que a gente ia passar uma semana com os escoteiros mais velhos e... meu pai. Tinha um escoteiro chamado Paul, que quando eu tinha 11 anos ele tinha 15, então naturalmente me escolheu pra tirar sarro de mim. Haha, eu já sei, eu notei, eu sou pequeno. Mas atenção, você ficou gordo. E uns anos depois ele me procurou e eu tava fazendo essa coisa toda do YouTube, e ele tava procurando começar o próprio negócio. E ele queria fazer alguma oportunidade de negócio comigo, então eu disse, ei, você já viu a minha marca? E agora ele trabalha pra mim. Então, criança, se tiver alguém tirando sarro de você, fique famoso no YouTube, contrate ele pra vender suas pelúcias. Ele é um ótimo cara das propagandas, ele conseguiu fazer minhas coisas serem vendidas em várias lojas. Então, se você vê alguma pelúcia minha em alguma loja, saiba que foi ele que botou lá. Muito obrigado, Paul, você é um amigo. Mudando de assunto... O meu primeiro ano no Jerônimo era muito jovem comparado à galera de lá. A gente tava tendo uma aula sobre orientação com bússolas ou algo do tipo. A gente aprendeu a usar mapas, essas coisas, e até que um dia a gente teve que fazer uma tarefa de caça ao tesouro. A gente tinha uma lista de lugares que a gente tinha que ir e a gente tinha uma bússola. Isso nos ajudaria a chegar no nosso destino. Quando a gente chegasse, a gente tinha que procurar um marcador em algum lugar e depois anotar onde é que ele estava. Tinham 10 marcadores na floresta que era para ser uma forma de círculo e o líder do nosso grupo de escoteiros era uma pessoa mais velha chamada Paul. Não é aquele mesmo Paul, mas vai ser engraçado se fosse. Nosso grupo foi para a primeira localização. Usando uma bússola e marcando onde a gente tinha ido era a maneira mais eficaz de se localizar, já que a gente não podia usar Google Maps.
Quando a gente chegou, a gente ficou caçando o marcador e até que a gente encontrou. E daí a gente já foi para nossa segunda localização. Dessa vez, para encontrar o marcador foi bem mais difícil, já que a gente foi no lugar mais distante do que a gente deveria ir. No terceiro lugar, a gente não encontrou o marcador, mas a gente viu um sinal refletivo em uma das árvores. E a gente pensou que era onde estava o marcador, então a gente anotou. Nesse momento eu tentei pegar minha própria bússola para experimentar como seria usar e eu notei que ela estava marcando nos lugares diferentes do que a do Paul. Não era tão diferente, mas era o suficiente. Eu quero que você lembre, eu era pequeno e jovem, ou seja, nada que eu dissesse ia ser levado a sério. Então ele disse umas coisas pra mim como: você não sabe usar uma bússola, aposto que a sua tá quebrada. Eu nunca vou trabalhar pra você um dia. E sabe, eu acreditei nele. Ele tinha uns 16 ou 15 anos. Você sabe o quão sábio ele é? Então a gente continuou andando e usando coisas que a gente encontrava como marcador. Um lixo no meio do nada é um marcador. Essa árvore tem um A e um M dentro de um coração. O que é estranho, porque esse acampamento só era pra ter meninos. Vocês acham? É um marcador! Eventualmente, todos nós tivemos que admitir que a gente tava perdido. Foi aí que a gente pediu pro Paul entregar sua bússola e ele foi lá, botou a mão no bolso e tirou uma bússola e 2 ímãs. Esses ímãs eram daqueles que a gente botava junto e eles faziam uns barulhinhos e tremiam. Que faziam um zumbido legal e que na loja do acampamento tinha pra vender. Provavelmente por isso que o Paul tinha um desse. E foi nesse momento que a gente descobriu porque a gente tava perdido. Pra quem não sabe como bússolas e ímãs funcionam, eu também não sei. Talvez seja algo que tenha vindo do espaço ou algo assim, mas era pra bússola tá sempre marcando pro norte. E se a gente põe um imã perto, ele fica todo desregulado. A bússola do Paul não tava marcando exatamente pras calças dele, porque isso seria meio suspeito, provavelmente porque ele botou a bússola perto dos ímãs e isso acabou desregulando ela. Então a gente acabou ficando perdido no meio do mato e ninguém nunca achou a gente. Esse deve ser o motivo porque a gente não conseguiu o distintivo. E eu fiquei chateado porque minha bússola não tava quebrada, mas eu não fui lá brigar com ele, porque eu não faço essas coisas. Eu também tenho outras histórias de como eu criei uma bomba de água e joguei na tenda dos garotos mais velhos. E a gente fugiu tão rápido que eu acabei vomitando no chão. E eu já fiz um vídeo sobre isso há 5 anos atrás. Ele é muito ruim e você não pode assistir. A moral desse vídeo é bem simples na real. Não é só porque você é jovem que você é burro. Mas isso significa que você faz vídeos ruins no YouTube. Também cheque seus bolsos antes de se orientar na aula de orientação. Se orientar na aula de orientação. Parece um trava-língua. Se orientar na aula de orientação. Se orientar na aula. Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Compartilha com seus amigos. Vê o resto dos vídeos do canal. Eu sei que o vídeo de ontem não foi um vídeo do The Odd and Out, mas eu queria fazer umas coisas diferentes pro canal, além do The Odd and Out. Então eu peguei um canal diferente, mas que tem um estilo parecido com o canal dele. Se você gostar do Domix, eu posso trazer mais dele. Eu também faço dublagem de outras coisas. Tá pra sair uma dublagem da parte inicial, né, da opening do Final Fantasy XV, o joguinho lá. Então, eu gosto de fazer esses conteúdos diferentes, além das dublagens do The Odd and Out. Eu sei que ficam muito boas, mas é que enjoa depois de um tempo. Então, eu vou sim trazer conteúdos diferentes pro canal e eu quero que vocês assistam, porque dão trabalho. E é isso.